Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso assunto da aula de hoje. Temos a aula de número 59, objeto de conhecimento, construção de textualidade e detalhamento, construção de contos, utilizando os elementos constitutivos da narrativa, de aventura e ficção, recursos expressivos, modos de iniciar a narrativa, tipos de discursos, linguagem empregada levando em consideração o contexto social de produção, circulação e recepção. Muito bem, então esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Muito bem, turmas, hoje nós vamos estudar sobre o conto, que é um tipo textual narrativo, que ele vai contar histórias. E nessas histórias nós vamos ter personagens, nós vamos ter tempo, espaço. Então essas são as características principais do conto, São elementos textuais, aliás, a estrutura, do conto. E aí vocês vão ver agora um vídeo, e depois nós vamos retornar com vocês para fazermos os comentários. Segue o vídeo para vocês. Itaguaí, terra natal do ilustre Dr. Simão Bacamarte. Depois de anos conquistando o respeito como médico renomado na Europa e no Brasil, ele está de volta. Minha querida Evarista, como foi o seu dia? Pude sempre, meu caro. Deixe-me ver. Sim! Que tal uma viagem ao Rio de Janeiro para animar as coisas? Sério? Simão, você é um amor. Agora, onde eu estava? Sim, trabalho. É aqui que farei minha grande obra. E assim, a Casa Verde tornou-se o epicentro das atividades do Dr. Bacamarte, que mergulhou de cabeça no estudo da mente humana. Ele é o próximo. Mas logo as coisas começaram a sair do controle. O que antes era um lugar para os verdadeiramente loucos, tornou-se um destino para qualquer um que desagradasse ao Dr. Bacamarte. Abaixo o tirano! Mas o Dr. Bacamarte estava determinado a seguir sua teoria até o fim, mesmo que isso significasse alienar toda a cidade. Eu vou resolver isso. Talvez eu esteja errado. E assim, o alienista percebeu que o verdadeiro louco era ele mesmo. Sozinho na Casa Verde, ele refletiu sobre sua própria loucura. Adeus, Itaguaí! Talvez um dia eu compreenda verdadeiramente a loucura humana. E assim termina a história do alienista, um homem que dedicou sua vida a entender a mente humana apenas para descobrir que talvez nunca nos entendêssemos verdadeiramente a nós mesmos. Muito bem, turmas. Vimos aí um pequeno resumo, do conto O Alienista, do escritor Machado de Assis, de forma bem resumida mesmo, a história contada nesse vídeo. E então a gente vai entrar com maiores detalhes, a respeito dessa obra. Então nós tivemos aí O Alienista, que é o título, da obra. Lembrando que alienista significa médico psiquiatra, que na época de 1881, mais ou menos, era um nome, dado aos médicos que tratavam, da mente humana, as pessoas que tinham problemas mentais. Então, nessa obra, nós vamos ter como personagem principal o Dr. Simão Bacamarte, que ele é um médico renomado, após conquistar o respeito em sua carreira de médico na Europa, e depois ele retorna para o Brasil, e ele decide voltar à sua terra natal, que é Itaguaí, que é uma pequena cidade do Rio de Janeiro, a se dedicar ainda mais à sua profissão. Então, nessa obra, Dr. Simão Bacamarte, é o personagem principal da obra. Como trata-se de um conto, é uma história resumida, Esse conto ele contém apenas 13 capítulos,
E o total de páginas são 26 páginas dessa história. E é claro, como é um conto, ele tem uma história mais reduzida, tem menos personagem, tem menos espaço, não é? Porque justamente são as características do conto. O conto, ele é o quê? Um texto narrativo, do tipo textual narrativo, e que ele está classificado como gênero textual conto, né? Porque nós vamos ter romances, nós vamos ter crônicas, vamos ter fábulas, né? Que estão dentro do tipo textual narrativo, não é? Então, nessa obra, nós vamos ter aí o alienista, que ele é o personagem principal da história, né? Que é contada aí por Machado de Assis, que é o escritor dessa obra, né? Essa narrativa, ela mergulha na psique humana. Por quê? Porque ele vai tratar aí das pessoas que tinham uma certa loucura, né? As pessoas que tinham problemas mentais, né? E aí ele vai explorar os limites entre a sanidade e a insanidade, ou seja, aquelas pessoas que tinham pensamentos normais, que está dentro da sanidade, e aqueles que tinham comportamentos desviantes, que está dentro da insanidade, né? E aí ele explora também a questão do poder e a autoridade, já que esse personagem, ele tinha um determinado poder nessa comunidade, nessa cidade, justamente era a cidade de origem dele, né? Ele voltou com todo o seu conhecimento científico para trabalhar, para ajudar a sua comunidade, né? E aí ele ganha essa grande autoridade nessa cidade e eles constroem um manicômio, né? O nome é dado aí de Casa Verde. E nessa casa ele vai atender as pessoas, ele vai internar as pessoas nesse local, justamente para buscar a compreensão da mente humana, além de tentar ter o controle, né, sobre o comportamento humano, sobre a mente humana. Então, essa obra ela vai explorar especificamente essa questão da mente humana. Então, a sua jornada começa com a nobre intenção de ajudar os doentes mentais, né, da sua cidade, e isso torna-se uma obsessão para ele, né? Que aí ele começa a fazer várias internações, né, das pessoas que apresentavam algum tipo de comportamento desviante, como ele coloca na obra, né? A relação entre Bacamarte e sua esposa, Dona Evarista, revela uma frieza, né, e objetividade do médico, que a escolheu apenas por critérios pragmáticos, sem considerar a felicidade ou os sentimentos, né, já que ele queria ter filhos robustos e fortes. E o que aconteceu é que a Dona Evarista nunca teve um filho, nunca engravidou, não é? Então, seguindo na história, nós vamos ter um distanciamento emocional entre o casal, né? Porque ele não se importava com os sentimentos dela. E por isso, em um determinado momento, ela foi convidada a viajar para o Rio, para conhecer o Rio de Janeiro, né? E aí ela ficou bastante emocionada e agradeceu, né? Como forma de fazer com que ela fosse uma pessoa mais feliz, né? Sabendo nós que não era verdadeiramente isso, né, que iria fazer ela ser feliz, porque no relacionamento de casal, né, é a cumplicidade, é o sentimento, né, de um para com o outro. E no caso o médico ele não mostrava para ela, né, os seus sentimentos. E aí a construção da Casa Verde como um manicômio foi o objetivo dessa obra. Que, no caso, esse manicômio, ele simboliza um poder e autoridade desse médico, né, Dr. Bacamarte, sobre a comunidade, já que ele tinha esse poder. Então, ele conseguiu construir essa casa, esse manicômio, justamente para internar as pessoas. E aquelas pessoas que ele julgava que tinham algum comportamento desviante, eles eram internados nessa casa. E aí, nós tivemos um personagem importante nessa obra, que foi o João Pina, né? Que, no caso, ele destaca aí a instabilidade política e social causada pela tirania de Bacamarte, que é a resistência da comunidade contra ela. O que acontece é que nós vamos ter aí um personagem que justamente é o vilão da história, que vai se contrapor
a tirania de Bacamarte, já que ele internava todas as pessoas que tinham algum comportamento desviante. Então, nós vamos ter esse personagem que, no caso, ele vai fazer revolta contra a casa, né? Eles vão protestar em frente a essa casa. Só que o objetivo desse personagem era alcançar um poder político, né? O interesse dele era esse. E, de alguma forma, ele conseguiu alcançar esse objetivo, né? De alcançar o poder que ele queria nessa cidade. Sendo que, na segunda revolta que acontece na história, ele não apoia mais as pessoas que queriam derrubar o manicômio, que queriam derrubar, na verdade, o poder do Bacamarte, né? Que era o doutor que tinha um poder muito grande nessa comunidade. E então, o ponto culminante da história, onde Bacamarte se reconhece como um único anormal e decide trancar-se na Casa Verde e revela sua própria jornada pessoal em direção à loucura e sua realização final de que a mente humana ela é demasiadamente complexa para ser compreendida ou controlada completamente. Então, o que é que acontece nessa história? O Bacamarte, ele era o médico, né, que analisava o comportamento das pessoas para dizer se ela era louca ou não. E aí, ele conseguiu internar 75% das pessoas dessa cidade, da sua cidade. E o que é que acontece? Ele percebeu que 25% apenas das pessoas é que tinham um pensamento normal, um comportamento diferente, né, em relação às outras. E aí ele mesmo conclui que ele que é o louco em relação às outras pessoas, porque 75% tinham algum tipo de comportamento desviante. E aí ele percebeu que dentro desse número, né, ele se considerou mais louco do que as outras pessoas que tinham um comportamento desviante. Então, essa é a conclusão que ele chega no final da história, que inclusive ele se tranca na casa, né, no manicômio, e fica lá até ele morrer. E aí ele faz, né, as reflexões dele em relação por que ele tinha um comportamento tão correto, tão certo, tão justo, né? E aí nós vamos ter também algumas críticas em relação a essa obra, né? Nós vamos observar que a história, né, a história de Bacamarte, ele faz uma crítica à pretensão humana de dominar e classificar a natureza humana, já que todos nós temos um comportamento extremamente complexo, né? Temos pensamentos complexos. E aí ele faz uma reflexão profunda, né, sobre os limites do conhecimento e da compreensão da mente humana. Em termos literários, né, nós podemos dizer que esse texto ele é um conto, né? Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre o conto. E aí, nesse conto, o Machado de Assis ele faz algumas críticas, principalmente essa, né, de o homem tentar dominar e classificar a mente humana. Outra questão também que ele critica nesse conto é que a ciência da época, no século XIX, né, que é 1882, que essa obra foi publicada, ele vai fazer uma crítica à rigidez da ciência nessa época, né? Isso é um ponto que o Machado de Assis faz, né, como crítica. Outro ponto também que ele critica é a questão das pessoas desejarem o poder, como é o caso do personagem lá que ficava atacando ele, né? Que ele queria alcançar o poder político. E quando ele alcançou o poder, ele se conformou lá no lugar dele e não quis mais apoiar outras rebeliões que haviam contra o que o Dr. Bacamarte fazia com as pessoas, né? E um outro comportamento também, por meio da personagem, que é a Dona Evarista, a esposa do personagem principal, é que ela tinha um comportamento de consumismo exagerado. E na história conta que ela passou uma noite inteira escolhendo uma roupa para ela participar de um evento seguinte. Só que ela não consegue escolher a roupa que ela quer, né, para esse evento. Então, devido a isso, ela também é internada na casa
porque isso considerava-se o quê? Um comportamento desviante, né? Você passar a noite inteira e não conseguir escolher uma roupa para um evento. Então, para ele, isso era algo anormal. Então, a crítica está no consumismo, não é? Coisa que, em 1882, a gente vai observar que o autor já fazia uma crítica a respeito disso. Ele já tinha esse olhar, essa percepção a respeito do consumismo. É coisa que hoje afeta muitas pessoas. Então, essas são algumas críticas, né, que nós podemos observar nesse conto, né? Apesar dele ser curto, mas ele tem muitas coisas a serem exploradas, né, nessa história. Lembrando que tanto o conto, quanto o romance, quanto textos literários, geralmente eles têm aí um fundo de crítica, né, de fazer uma crítica a comportamentos, a questões sociais, econômicas, políticas, né, históricas de uma determinada época. Então, Machado de Assis também fazia, né, críticas a respeito das coisas que ocorriam na sua época. Então, uma das coisas importantes dos textos literários é trazer essa reflexão, denunciar coisas que ocorreram, né, em um determinado período da história. Então, o que vem ser um conto? O conto é um gênero literário que possui uma narrativa curta e tem sua origem na necessidade humana de contar ou ouvir histórias, como o exemplo do Machado de Assis, o Alienista. Então, o conto ele vai ter essas características, né, de ser um texto curto, de ter poucos personagens, ter pouco espaço, né? Geralmente é um espaço que ocorre, é o movimento dos personagens. Então, são essas características que vão denominar um conto, certo? Então, nós temos aqui a figura do Machado de Assis, só para vocês conhecerem ele, né? O grande escritor da nossa literatura. E aí, fizemos aí um desenho ilustrativo dele, né? Até mesmo como representando o personagem, né? O personagem principal da obra, o alienista. E na estrutura do conto nós vamos ter uma situação inicial, o desenvolvimento e a situação final. Observe que nessa estrutura do conto, a situação inicial nós vamos apresentar a obra, incluindo principalmente o personagem principal, né? O local onde vai ocorrer a história. E na sequência vem um desenvolvimento, que é onde vai haver o desenrolar da história, né? E dentro desse desenvolvimento vai ter aqui os personagens que vão estar fazendo as ações na história. E vai estar presente o espaço, vai estar os personagens, vai estar o tema ali se desenvolvendo. E a situação final, justamente quando se conclui a história e ao mesmo tempo resolve um problema. Que no caso, aí o problema dessa história é a questão do manicômio, né? A internação das pessoas como sendo pessoas que têm problemas mentais. E isso tudo faz parte da composição do enredo da história. Aí nós vamos ter os elementos estruturais da narrativa, né? Que é o foco narrativo, que é dividido entre o narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa, ou os dois. O espaço onde ocorre a história. A verossimilhança, que é aquilo que é possível dentro de uma realidade, dentro da nossa realidade. E o tempo, que ele pode ser classificado em tempo cronológico ou tempo psicológico. No foco narrativo, nós vamos ter aí, o narrador ele vai estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então, observe que o narrador em primeira pessoa ele vai tratar o quê? Ele vai ser o quê? O narrador personagem. Por quê? Porque ele participa da história. Ele está lá por meio da presença do pronome eu, né? Então, o pronome eu geralmente vai estar presente no discurso, que é justamente ele que vai caracterizar a primeira pessoa. E aí nós temos o exemplo. Vamos ver aí. Eu fui à escola pela manhã, eu estudei matemática, língua portuguesa, eu fiz todas as minhas atividades. Então, observe que o pronome eu está presente, assim como o verbo também vai estar indicando na primeira pessoa, né? Que, no caso, estudei, fiz, não é? Então, o verbo também vai indicar qual é o narrador.
O narrador em terceira pessoa, nós vamos ter o narrador não participa da história, ele apenas conta a história a partir da sua visão, a partir daquilo que ele observa dos personagens. Então, os verbos vão estar em terceira pessoa, assim como pode aparecer o pronome ele ou ela ou o próprio nome dos personagens. Vai estar descrito no texto. Então, vamos ver o exemplo. Ó, Helena foi à escola pela manhã. Então, Helena é o pronome ela, né? Se a gente for substituir o nome pelo pronome. Ela estudou, ela fez todas as atividades. E o professor de história disse para ela fazer a correção na lousa. Então, observe que o pronome ela vai estar presente, ou o nome do próprio personagem vai estar no texto, ou então o verbo também vai estar na terceira pessoa, justamente para indicar que o texto está sendo narrado em terceira pessoa. Nós vamos ter também o espaço, que é o local onde os personagens se movimentam. No caso do que nós estamos dando um exemplo, a escola é o lugar, né, onde a Helena foi estudar. Então, na obra do Bacamarte, na obra O Alienista, o espaço que mais aparece na obra é o manicômio, a Casa Verde, que justamente ele é o centro onde ocorre a maior parte das movimentações dos personagens. Seguindo, nós vamos ter o que agora? Pode seguir. A Helena foi à escola, não é? E a escola é o local onde ocorre as ações do personagem. Nós temos também o tempo, que é algo também importante, né? Que são as marcas cronológicas da narrativa, que pode ser expressa por meio do dia, do mês, né? Ou palavras que indicam o tempo, né? Então, o texto pode estar dito assim, um dia, um tempo, um momento, um instante, ou o próprio mesmo dia do mês, do calendário, né? Podemos ter também um tempo psicológico, em que os personagens estão... o personagem pode narrar ali o que ele está pensando, certo? Então, podemos ver um exemplo do tempo cronológico. Helena foi à escola pela manhã. Observe, né? Pela manhã indica o quê? O tempo, né? Um determinado horário. Se fosse pela tarde, também seria um tempo cronológico, porque está dando ideia de tempo, certo? Agora, se fosse o tempo psicológico, como seria? Estive relembrando os tempos em que eu ia à escola. Observe que aí ela está lembrando. Observe que o tempo psicológico ele vai estar no campo do pensamento do personagem, aquilo que ele está pensando. Então, esse é o tempo psicológico, ok? Aí ela segue, a memória nos faz reviver tempos que jamais voltarão. Então, mais uma vez, ele está no tempo da memória, né? Daquilo que ela lembra de algo que está guardado em sua memória. Aí nós temos outro ponto também importante, que é a questão da verossimilhança. O que acontece? A verossimilhança, ela possui o significado daquilo que é provável, ou seja, um universo possível de ser realizado dentro de uma narrativa ficcional, dando ao leitor a ideia de que tais acontecimentos são perfeitamente possíveis no mundo real. Então, observe que a questão da verossimilhança é assim, você observa na obra aquilo que é possível dentro da nossa realidade. Como que a gente vai conseguir caracterizar isso? Lá na obra O Alienista, nós vamos ter o quê? O personagem Dr. Simão Bacamarte, certo? Na cartela seguinte, vocês vão observar isso. Olha. Dr. Simão Bacamarte, que é médico renomado, que após conquistar respeito em sua carreira de médico na Europa e no Brasil, decide voltar à sua terra natal em Itaguaí e se dedicar ainda mais à sua profissão. Qual é a verossimilhança que está acontecendo aqui? O médico, o psiquiatra, ele é uma profissão comum e que está na realidade, e que existe na realidade, certo? O que acontece? Quando um escritor ele cria uma obra, ele vai criar
o nome do personagem, como, por exemplo, ele deu o nome, né? Simão Bacamarte. Então, Simão Bacamarte é o nome que o escritor deu a esse personagem, certo? E esse nome ele é criado, né? O autor ele criou esse nome para dar, claro, se ele está contando uma história, precisa ter os personagens, e aí ele dá esse nome, ele cria. Já a profissão, ele dá essa profissão para essa pessoa, mas essa profissão ela já existe na realidade. Então, por isso, a questão da verossimilhança. Ele usa elementos que são possíveis da nossa realidade. Outra questão é a questão do lugar, né? A terra natal, Itaguaí. Observe que aqui ele usou um elemento da realidade propriamente, porque Itaguaí é uma cidade que fica no Rio de Janeiro. Era uma pequena cidade do Rio de Janeiro, que hoje ela faz parte da cidade metropolitana, do complexo metropolitano. Então, na época, ela era apenas uma comunidade pequena, né? Em 1882, nós vamos observar, contando o fato na história, né? Nós vamos observar que já tem muitos anos essa cidade. E ela cresceu, hoje ela é uma cidade mais desenvolvida, com certeza, não é? Aí ele usou um elemento propriamente da realidade. Ele deu o nome da cidade dentro da história fictícia, né? Mas ele poderia ter criado um outro nome de cidade. A cidade, ela é um elemento da realidade? Sim, ela é um elemento da realidade. Existem cidades em vários estados. Então, o escritor, ele utiliza os elementos da verossimilhança justamente para designar algo que existe na realidade. Os manicômios, por exemplo. À época, isso era comum. Existia na realidade os manicômios, que era justamente para tratar das pessoas que tinham problemas mentais, né? Então, os médicos iam para lá, iam tratar essa pessoa. É claro que, para o século XIX, né, 1882, a ciência não estava tão desenvolvida assim, não é? E aí, claro, faziam alguns experimentos com as pessoas. Então, você observa que na obra literária, nós vamos ter elementos que são criados pelo escritor no momento dele compor a sua obra. Como trata-se de textos narrativos, fictícios, o escritor ele vai criar nomes de personagens, lugar, né? A própria constituição do comportamento do personagem também o escritor vai criar, né? Porque, como é um texto narrativo, ele precisa ter todos esses elementos, né? Aí o que acontece? O fundo da realidade daquela obra, ela está baseada em tudo o que consta na nossa realidade. Como a obra literária, ela geralmente vai fazer uma crítica, né, a um determinado contexto histórico, porque as obras literárias, geralmente, elas vão acompanhar o que ocorre numa determinada realidade. Ela vai contar coisas que faziam parte de um contexto histórico de uma determinada época. Então, ele vai utilizar desses elementos, dessas coisas que ocorrem nesse momento, e ele coloca na obra dele, não escrevendo exatamente o que está na realidade, naquele momento, naquele lugar, mas sim o que demonstra o que ele representa na realidade. Então, o escritor Machado de Assis, ele é um escritor bastante renomado para a nossa literatura brasileira, inclusive, né? Ele faz parte da literatura clássica, então existem várias obras que ele escreveu, tanto falando de críticas comportamentais, quanto no aspecto político, social, né? E todas as outras coisas que estão ali naquela época, como forma de ele denunciar como era aquela época, de dizer como é que funcionava a sociedade daquela época, né? Comportamento das pessoas, que inclusive nessa obra ele fala sobre o comportamento da esposa dele, né? Que quando tinha um evento, ela se enfeitava toda e vestia uma roupa pomposa e se colocava várias joias e tudo mais. Isso mostra que eles pertenciam a uma sociedade, a uma classe social dominante, né? Que tinha um poder aquisitivo. E aí ele vai mostrar por meio do quê? Das características que esse personagem apresenta. Então, assim também,
Em outras obras de Machado de Assis, ele vai mostrar também outras realidades do Brasil, não é? Que nessa época era Brasil República, né? E aí as obras literárias sempre vão acompanhar fatos históricos, né? Coisas que ocorreram em uma determinada época, em determinado momento da história, né, do Brasil. E aí, claro, o escritor vai fazer as suas críticas, não é? Então, essa foi a nossa aula sobre o conto, né, explorando, mostrando para vocês as características do conto, né, as características do texto narrativo. E assim eu encerro a nossa aula e até uma próxima oportunidade.